Obrigado, Jesus Cristo, por estar junto de todos dessa noite, dos irmãos, das suas famílias, muito poderoso, poderoso para o Senhor, poderoso para o Senhor Jesus. Nós estamos com o nosso coração ainda bastante humilhado, o coração bastante esmagado. Aqui nós estamos olhando para a sala do Zoom e estamos olhando também para as outras redes sociais. Nós estamos finalizando a nossa peregrinação. O tempo é crítico, o tempo é de tomarmos decisões certas, o tempo é de pensarmos nas coisas lá dos céus. O tempo realmente é um tempo importante que nós ainda temos da terra. Já não temos mais o privilégio, entre aspas, de cometermos erros. A nossa eternidade, ela depende exclusivamente das nossas decisões. Mas não depende de Deus, Pai, não depende de Jesus ou do Espírito Santo. Por um lado, sim, mas existe uma parte que nós temos que fazer. Eu e você. Então, o Senhor disse, aquele que começou em nós. Aleluia. Eu quero agora, já estamos também ao vivo com o Facebook. Estávamos aguardando, está tudo certo. Quero também agradecer a todos os que estão conosco no Facebook, os que estão conosco no YouTube, aqui na Sala do Zoom e outras redes sociais. Quero também dar as boas-vindas a todos vocês que fazem parte do Ministério Arrependimento e Santidade Internacional, e também aqueles que estão nos visitando. Quero aqui registrar a presença de vários preciosos irmãos conosco hoje. Um deles é o nosso irmão Léo Tavares. Obrigado, irmão Léo, por estar conosco. Gentilmente, ele aceitou o convite para estar conosco hoje. Ele tinha compromissos, mas está aqui. Obrigado, irmão Léo. E os demais irmãos, os convidados do pastor Alímpio, os convidados do evangelista Bruno e outros irmãos que estão na sala do Zoom. Obrigado. E a você que está nas redes sociais também, muito obrigado. Alguns de vocês que não pertencem ainda ao ministério perguntam por que você está de pano de saco. É uma pergunta que muitos podem fazer. Bom, primeiro, o tema da nossa comunhão hoje vai ser exatamente sobre isso. Eu creio que nós vamos conseguir explicar isso para você pouco a pouco. Mas, por outro lado, aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la. Então, o Senhor, ele tem, agora, até o momento do arrebatamento, é a primeira etapa para ele completar a obra em mim e em você. Se nós não aceitarmos, se nós permanecermos no pecado, na rebelião, na injustiça, então o Senhor, ele precisa completar a obra naqueles eleitos. Então ele vai precisar daquela última semana, que é o período da ira de Deus, onde aquele último pastor, o anticristo, ele vai pastorear com cetro de ferro e ele vai perseguir, torturar e ele vai assassinar. Então, naquele segundo período, nós podemos colocar os primeiros 3 anos e meio. Se Deus não conseguiu completar a boa obra, ele vai precisar dos últimos 3 anos e meio. Os primeiros é tribulação e os últimos, grande tribulação. Ele vai precisar. Se ele estabeleceu uma eleição para nós e ele quer nos tornar aqueles que vão povoar os céus, e há uma resistência da nossa parte, há um amor pelo mundo, pelo pecado, uma rebelião, e não consegue se submeter
mensageiros que foram enviados por Deus. Não consegue se humilhar. Vamos ver isso hoje. Então, Deus, ele vai ter que completar a obra por causa da eleição. Então, se ele não completou na sua vida agora, perde o arrebatamento, ele vai lutar para completar nos primeiros 3 anos e meio. Não conseguiu, ele vai conseguir nos últimos 3 anos e meio. De alguma maneira, ele vai conseguir os seus resultados. Ou de uma maneira ou de outra maneira. Então, nós precisamos ceder. Temos que ceder. Agora é o momento importante de nós abraçarmos o arrependimento como a chave para nossa grande ressurreição. Nós temos que abraçar esse arrependimento para nossa glorificação ou para nossa plena filiação. Nós temos que viver em profundo arrependimento para que a realidade do reino dos céus ele possa se tornar real em nosso viver, em nosso falar, em nosso andar. Oh, irmãos, nós vamos ver isso. Eu gostaria de começar lendo com os senhores Mateus. Eu não vou demorar muito, vou tratar de ser breve. Mateus capítulo 3, talvez eu não espere vocês, mas por favor revisem depois essa mensagem, está bem? Mateus 3, a partir do versículo 2, eu vou ler o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 1 e agora o versículo 2. Então, primeiro item que eu quero considerar nessa comunhão é quando o Messias está próximo a se manifestar. Quando o Messias está próximo a vir, sempre ele vai levantar alguém para pregar a mensagem do arrependimento. É muito fácil você identificar quem são aqueles que ganharam a comissão final. Na sua primeira vinda, ele levantou João Batista. E a mensagem de João era focada no arrependimento. Então, aqueles que ouviram João, aqueles que estavam nos pés de João, eles ganharam o encargo da vinda do Messias. E o que precede ou o que antecede a vinda ou a manifestação do Messias é alguém que é levantado por Deus com essa mensagem. Se você que não se reúne conosco, se você escuta muitas mensagens, e são no YouTube, são mensagens lindas, mensagens tão maravilhosas que muitas vezes a plateia chora, ou que a plateia, aqueles irmãos conseguem as bênçãos terrenas de uma maneira tão rápida, e eles vivem em profunda riqueza ou profunda bênçãos, eles dão testemunhos maravilhosos nas igrejas, e aí aqueles testemunhos trazem mais pessoas. Se você faz parte de grupos assim, do púlpito tem saído uma mensagem tão bonita, do púlpito está saindo mensagens tão profundas. O púlpito escatológico, ou o púlpito que traz aquelas mensagens de autoajuda, ou o púlpito que traz aquelas mensagens de conhecimento, aquele conhecimento tão profundo, de estudar os 66 livros da Bíblia e trazer um conhecimento tão profundo. Aquele conhecimento fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E você vai ver, saindo dos púlpitos, do planeta Terra, das igrejas que estão em todas as nações, mensagens focadas em vários itens. Mas você não vai conseguir encontrar a mensagem que antecede a vinda do Messias. Essa é uma única mensagem, é o arrependimento. Você pode dizer, mas existem tantos temas profundos na Bíblia.
Vocês então são a igreja de uma mensagem só? Vocês só têm uma mensagem? Muitos falam dessa maneira, porque buscam mais conhecimento, porque querem mais conhecimento, achando que esse conhecimento é a base para eles serem justificados, reconciliados e, por último, serem glorificados. E, na realidade, não é. Identificar, primeiro, o mensageiro que tem essa mensagem. E, segundo, identificar essa mensagem é segurança para a vossa eternidade. É segurança. Eu volto a repetir, quando o Messias ele vai se manifestar na sua primeira vinda, agora a sua vinda invisível, que ele virá como um ladrão, ele precisa levantar alguém com a única mensagem: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei. Então nós agora já identificamos duas igrejas. Na época de João Batista, podemos ver duas. Primeiro, aqueles que creram na mensagem e no mensageiro. E segundo, aqueles que não creram. E hoje nós vamos tratar exatamente disso. E eu gostaria de, no segundo item, abrir com os senhores Gênesis. Por favor, abram comigo no livro de Gênesis. Esses são versículos muito importantes, capítulo 27. Eu vou ler apenas, por causa do meu tempo, eu vou ler apenas versículos chaves, Gênesis capítulo 27. Eu animo depois vocês lerem todo esse texto. Eu vou ler com vocês a partir do 36, Gênesis 27, 36. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpam a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos, de trigo, de mosto, o apercebi. Que me será dado fazer-te agora meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverá da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem, próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. O que nós temos aqui? 2 princípios. O primeiro princípio: quando lemos o livro de Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco. Então, ali nós entendemos algo melhor. As lágrimas de Esaú, quando ele buscou a bênção da primogenitura, aquelas lágrimas, em Hebreus, mostra que foi um arrependimento. E eu gostaria de ler antes de nós considerarmos. Abram comigo Hebreus, por favor. Eu creio que é importante nós lermos primeiro Hebreus capítulo 12. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 12, o versículo 16. Fala assim: nem haja algum impuro ou profano como Esaú. Primeiro a palavra impuro, depois a palavra profano, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Segunda palavra, vendeu. 17, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de
arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus, o escritor, ele usa a palavra arrependimento. O que isso quer dizer? Que se nós tocarmos que esse arrependimento, ele tinha um alvo definido. Qual era? É ele olhar para trás e ver o que ele fez de errado. Ele olhar e dizer, eu vendi o meu direito de primogenitura. As bênçãos que Deus prometeu para Abraão são bênçãos fortes, profundas. A bênção da terra, a bênção da madre, porque viria a nação da madre, do ventre da esposa de Abraão. A bênção da terra, da madre, do sacerdócio, a bênção da realeza. Deus, ele abençoou Abraão e essa bênção precisava passar pelos descendentes de Abraão até chegar em Cristo. Quando ele vendeu, quer dizer que ele não deu valor. Então agora, quando ele vem buscar a sua bênção antes do seu pai morrer, ele percebeu que o seu irmão já tinha levado. Veja, é um tipo de igreja que está disposto a pagar um preço por uma bênção espiritual, pelos céus, por a eternidade. Mas ele, no seu choro, porque ele não conseguiu o seu arrependimento, porque ele não estava se arrependendo, porque vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão. Ele estava chorando e se arrependendo porque ele queria tocar no coração do seu pai, para que o seu pai viesse se arrepender de ter dado a bênção para o teu irmão. Então ele queria que com aquele arrependimento, o pai dele falasse, filho, vem cá. Você é o mais velho, é verdade. Deixa eu orar por você aqui, filho. Eu vou abençoar você. Veja, ele não encontrou o arrependimento porque ele não se arrependeu de verdade. Ele não foi lá na raiz. Eu vendi por comida o meu estômago. Eu vendi por causa do meu estômago. Eu não dei valor. Mas esse arrependimento é para tocar, pai, por favor. Por favor, pai. Eu estou chorando aqui, pai, por favor. Me dá essa bênção, pai, por favor. Me dá essa bênção, pai. Mas ali há algo espiritual. Quando se trata do arrependimento, é muito importante nós estarmos claros que quando o reino de Deus ele vem para a terra, o arrependimento não é uma questão exterior. O arrependimento ele precisa começar no coração. Do coração que procede os maus desígnios, o adultério, a mentira, o roubo, as fornicações, eu vou mais além, próprio orgulho, a soberba, a injustiça, é no coração, é na carne do homem que procede os maus desígnios. E são essas coisas que contaminam tanto o corpo como a alma e, por último, até o espírito do homem é contaminado porque ele é levado à idolatria. Ele termina constituindo ídolos no seu dia a dia sem dar-se conta. Então, o nosso arrependimento aqui precisa estar focado não em comover e trazer algum tipo de sentimento para as pessoas que estão próximo de nós. Para as pessoas ver que eu estou me arrependendo. Para as pessoas ver que eu estou falando, mas aqui diz respeito a um sentimento de perda. Um sentimento de que eu perdi algo. De que, por causa de uma negligência minha, de uma obra da carne, eu não dei valor a algo. Eu passei a viver do meu jeito. Eu passei a viver segundo os meus desejos. Então, quando falamos de arrependimento, é bem mais profundo aqui. Porque há um tipo de igreja
na terra que ela não vai conseguir alcançar o padrão do arrependimento. Não vai conseguir e ela não vai ter direito a entrar. E com isso, nós não estamos falando que Deus não vai completar a obra, mas nós estamos dizendo que Deus vai precisar de mais 7 anos para completar a obra naqueles escolhidos que, por algum motivo, por falta de um arrependimento genuíno, ficaram. Isso aqui é muito grave. Esaú não se arrependeu do seu pecado de desprezar as promessas de Deus. Ele chorou por causa da decisão tomada por seu pai. As lágrimas eram para o pai mudar sua decisão. Entendem isso? Isso é muito grave. Quantos cristãos estão nessa linha? Então, recentemente, na semana passada, na sexta-feira, no sábado e no domingo, nós tivemos uma conferência com o nosso líder, o Dr. David Auer. Ele veio do Quênia para Angola. O país de Angola é um país que fala português. Está na África e é uma grande nação, próspera nação. E ele veio conduzir 3 serviços. Na sexta-feira passada foi o serviço, uma 11ª conferência para pastores e líderes. As nações se reuniram aí. No sábado foi conduzido um serviço de arrependimento nacional. E no domingo foi conduzido ontem o serviço de cura e milagres naquela nação, em Luanda, Angola. Mas o que chamou a nossa atenção em todos os 3 serviços, o arrependimento, ele causou uma profunda impressão em todos nós que assistimos. Os milhões de pessoas que viram esse serviço em todo o planeta Terra, em todas as nações, todas as redes sociais. Esses serviços, sexta, sábado e domingo, era o número 1. Não se consegue contar os milhões de pessoas que estiveram nesses 3 serviços. Quando ele fala com a mensagem do arrependimento, não são 10 mil, 20 mil pessoas. Ultrapassa 200 milhões. Pessoas que, alguns são cristãos, outros não são, mas eles estão buscando uma mensagem. E eles já não estão mais contentes com o que eles estão vendo. Eles não estão felizes com o que eles estão ouvindo. E essas pessoas já foram tocadas pelo Espírito Santo e eles sabem que esse evangelho que está sendo apresentado aí não vai levá-los para o arrebatamento. Então, hoje, existem cristãos insatisfeitos em todo o planeta Terra. O próprio Espírito Santo tem trabalhado, tem trazido insatisfação. Esse evangelho é da carne. Esse evangelho é da carne. Esse púlpito, ele está com problema. Esse sacerdócio está caído. Então, nesses dias, há pessoas buscando a verdade. Irmãos, em meio a uma geração extremamente pecaminosa, nós ainda encontramos cristãos dispostos a pagar um preço pela verdade. Há pessoas que foram escolhidas por Deus, são pessoas genuínas. E nós sabemos que essas pessoas, esses cristãos, que são sedentos pela verdade, que estão buscando a verdade, em algum momento eles já viram algo. Eles já estão dispostos a seguir algo. Não se arrepender como Esaú. Esperar o arrebatamento acontecer, para depois vir e se arrepender. Não tem nenhuma bênção para mim. Os senhores já parou para pensar? Quando o arrebatamento acontecer, os Esaú vão se manifestar.
Vocês creem que os cristãos que ficarem, eles vão diante do Senhor, reconhecendo que eles foram rejeitados por causa da apostasia e por causa do pecado? Não. O primeiro sentimento é de que Deus, ele cometeu uma injustiça. É de que eles não mereciam ter ficado. E o primeiro sentimento não é um sentimento de reconhecer que houve falhas, houve apostasia, houve rebelião, mas um sentimento de Esaú, de tentar convencer Deus para abrir uma nova oportunidade para eles serem arrebatados, porque Deus se equivocou. Deus errou. Deus foi injusto. Deus não deveria ter deixado eles. Esses cristãos, Esaú, eles se manifestam com força depois do arrebatamento. É claro que durante as semanas e os meses que vão passando, então eles vão caindo em si, que foram rejeitados porque eles não conseguiram trazer diante do Senhor o seu mais sincero arrependimento. Eles não conseguiram identificar a voz que trouxe a mensagem do arrependimento nos dias atuais. Isso é muito grave. Quando olhamos, por exemplo, no sábado, nós vamos colocar algumas fotos para vocês nas redes sociais. No sábado, quando o serviço de arrependimento foi conduzido, nós nunca tínhamos visto o que aconteceu. Aqui, vocês começam a ver, nessa plataforma, em um estádio, você vai ver aí pessoas importantes. O presidente da Associação de Pastores daquele país, de Angola, estava nessa plataforma de pano de saco. Estava nessa plataforma pessoas que cuidam das leis do país, deputados, senadores. Estava nessa plataforma militares totalmente sêniors, vestidos de pano de saco. Estavam nessa plataforma pessoas extremamente importantes de partidos políticos, presidentes de partidos políticos nessa plataforma. Estavam nessa plataforma representantes de toda a sociedade do Quênia. Estavam na plataforma. E eles estavam de pano de saco. Nós estamos passando fotos, eles estavam de pano de sacos. Então foi uma adolescente confessar os seus pecados, os pecados dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Ela trouxe o seu arrependimento diante do Senhor. E os políticos vieram trazendo o seu arrependimento diante do Senhor. Veja, como você consegue explicar em um estádio, e eu não digo só nesse estádio, eu digo uma nação, os representantes de uma nação, todos de pano de saco, homens que são pessoas importantes do governo, pessoas importantes da sociedade, eles se vestiram de pano de saco. Veja, nessas fotos você vai ver um povo, e eles não só estavam de pano de saco, mas eles também estavam de cinza. Muitos colocaram cinza. Então, a igreja hoje, ela tem apenas dois caminhos. Dois caminhos. A igreja do arrebatamento. Os senhores precisam identificar. Só até mesmo a criança consegue identificar. É a igreja que ela sai das quatro paredes e ela vai para a rua de pano de saco. Ela vai chorar de pano de saco. Eu vou perguntar aos senhores, principalmente aqueles que não fazem parte do ministério, você tem coragem de pôr um pano de saco? Você tem coragem de chorar na rua? Você tem coragem? Então, o que vai tirar a igreja do arrebatamento é exatamente o orgulho. O orgulho, nesse momento, ele é um substituto
da mensagem atual de arrependimento. Você pode dizer, mas por que nós temos que nos vestir de pano de saco? Isso é uma prática do Velho Testamento? Não. Essa é uma prática do Novo Testamento também. Essa é um viver daqueles que vão ser arrebatados. E eu volto a afirmar, eu quero deixar isso muito claro para os senhores. A igreja que vai participar do arrebatamento, ela está diante dos senhores agora. Não é pelo grau de conhecimento, não é pelo grau de teologia, não é pelo legado que tem, ou pelas bênçãos terrenas que tem, as casas, os carros. Não é por vendas de produtos dentro da igreja, é por pano de saco. E alguns dizem assim, veja, eles estão preocupados com a parte exterior. O pano de saco, alguns falam, é simplesmente algo exterior. Não, eu quero dizer que para você conseguir vestir um pano de saco, o seu coração precisa estar aquebrantado. Se nós vestirmos um pano de saco e vamos para as ruas chorar, se o nosso coração não tiver em profunda arrependimento, nós também vamos perder o arrebatamento. O pano de saco, ele vai nos denunciar. O pano de saco vai ser usado contra nós. Vai dar testemunho contrário à nossa santidade. O Senhor, ele nesses dias, ele está chamando um povo para se humilhar. Nesses dias, o Senhor está chamando um povo para chorar. Somente o arrependimento, em um nível mais profundo, não aquele arrependimento estudado, que os teólogos, os sábios, aqueles que são cheios de conhecimento, eles conseguem dar mensagens tão lindas sobre o arrependimento. Agora, fala para eles, põe um pano de saco e vamos para a rua chorar. Eles vão te dar 30 mensagens e eles vão convencer você de que você não precisa pôr pano de saco. Eles vão provar para você que isso é prática do Velho Testamento. E eles vão dizer para você, não se preocupe. Você vai ser arrebatado, dê seus dízimos, suas ofertas, seus votos, compre isso e está tudo bem. Quando você escutar essas mensagens, saiba que se você for uma pessoa séria que quer ser arrebatado, você não vai confiar a sua eternidade na mão dessas pessoas. Deus está te chamando para destruir o teu orgulho, destruir a soberba, destruir esse pobre conhecimento que está dentro de você. Esse conhecimento que muitas vezes você se apega a ele. E você acha que esse conhecimento que você tem vai garantir a sua entrada. E eu quero te dizer, não vai. Esse conhecimento vai ser a testemunha contra você. Se vestir de pano de saco demonstra uma das mais profundas humilhações de alguém diante do Senhor. Trazer o seu arrependimento é um item. Agora, quando você traz o seu arrependimento de pano de saco, com lágrimas, com choro, com desespero, enquanto há tempo, é honroso diante do Senhor. E eu gostaria de ler, enquanto ainda podemos mostrar mais algumas fotos, eu queria ler com os senhores Romanos 2, o versículo de número 4, Romanos, capítulo de número 2, o versículo 4, fala assim. Esse versículo é muito poderoso. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que temos aqui?
A bondade de Deus tem por intenção, primeiro, produzir a tristeza em nós. Por causa do pecado e o abandono do mesmo. Irmãos, isso é muito forte. Muitos desprezam o propósito da generosidade de Deus. O que isso quer dizer? Que toda essa era da graça, toda essa bondade de Deus de entregar o seu Filho por nós, é essa bondade que tem que produzir o verdadeiro arrependimento em nós. Porque nós, ao olharmos para a nossa condição, nós não merecíamos nada. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa de Deus? Quem somos nós para dizer que merece alguma coisa? Nada. É essa bondade que gera em nós o sentimento de arrependimento. É essa bondade que gera em nós um sentimento profundo de nos arrependermos profundamente, primeiro, do que somos em Adão. E segundo, das práticas pecaminosas que cometemos desde o ventre da nossa mãe. Trazer essas práticas em profundo arrependimento, com um pano de saco e cinza, é somente para os eleitos, que estão dando um testemunho hoje na terra, de que a terra não é o seu lugar, a terra não é o seu lar, que eles estão insatisfeitos com a terra, que eles estão insatisfeitos com a comunidade que eles vivem, eles estão insatisfeitos com a sociedade que eles vivem, eles estão insatisfeitos com a comida que eles comem, com a roupa que eles vestem, eles estão insatisfeitos com todas as coisas que esse mundo oferece. Eles estão vivendo nessa terra como se não vivessem mais. O arrependimento é para os peregrinos que estão desesperados. Senhor, eu tenho que sair daqui. Senhor, eu preciso sair dessa terra. Senhor, isso aqui não é o meu lar. Senhor, quanta influência do pecado. Como a minha carne tem me influenciado. Senhor, olha quantas situações de desprezo, de perseguições. Senhor, eu não suporto mais. Irmãos, é esse tipo de viver, de desespero, é que vai arrancar um povo da terra. É esse desespero de não se conformar a esse mundo, não aceitar as coisas desse mundo. O tempo inteiro, Senhor, isso não é o meu lar. Senhor, a terra não é o meu lar. Senhor, eu não nasci para ficar aqui. Senhor, por favor, eu me arrependo agora. Sou um pecador. Eu clamo pelo sangue de Jesus, mas me tira daqui. Senhor, por favor, eu preciso sair da terra. Aquela mulher pecadora, aquela mulher adúltera, ela foi no lugar certo, na hora certa e na pessoa certa. Para a sociedade que ela vivia, ela era a pior mulher. A pior pessoa, porque de fato ela era adúltera. Ela é uma mulher extremamente pecaminosa, ela era. Ela não escondeu isso. Mas ela foi exatamente em profundo arrependimento, em lágrimas, porque ela chorava. Ela foi ao Senhor, e ela foi aos pés do Senhor como uma pecadora. E ela encontrou exatamente a misericórdia do Senhor. Aonde está a igreja que agora precisa vestir pano de saco por causa do caráter do pecado que essa sociedade oferece? Eles sabem que somente o arrependimento ainda não é necessário. Eles querem um arrependimento mais profundo. Eles querem chutar o seu orgulho. Eles querem desprezar o seu orgulho. Eles querem destruir o seu orgulho. O orgulho é que impede de você vestir um pano de saco. E agora, em 2 Timóteo fala que nesses dias os cristãos estariam envolvidos com mestres. Os mestres da palavra, que vão colocar um pano quente e vão dizer, você não precisa disso.
Aqueles ali são fanáticos. Isso é coisa do Velho Testamento. Para quê? Os mestres, aqueles que prepararam todo um cenário para arrancar dinheiro das pessoas, para mentir para os filhos de Deus. E é esses mestres que vão arrastar a maior parte dos cristãos para a tribulação. Eu gostaria de ler mais um versículo com os senhores. Atos, capítulo de número 17, versículo 30, por favor. Atos 17, o versículo de número 30. Fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui o Senhor está determinando, e esse verbo, ele não está no passado. Esse é um presente contínuo. Eu quero dizer contínuo, quer dizer que muitos falam assim. Não, o arrependimento é no dia que você tem que receber Jesus. Você recebeu Jesus, se arrependeu, já está bom. Você já recebeu sangue, agora você precisa somente negar a vida da alma, e está tudo bem. Fala Senhor Jesus e está tudo bem, você já está no Espírito. Aí você cobiça e você fala Senhor Jesus, está tudo bem. Você mentiu, aí você fala Senhor Jesus, está tudo bem. Você foi injusto, fala Senhor Jesus, está tudo bem, você já está no Espírito. Porque ninguém fala Senhor Jesus se não for no Espírito. É assim. Se não tiver um arrependimento profundo, genuíno, o nome do Senhor, ele passa a ser poderoso exatamente no momento que o sangue vem, que a justificação vem, que a reconciliação vem. Mas alguém que está imundo, puro, impuro, fedido, quebrado pelo pecado, se você pensa que só chamar o Senhor você já está reconciliado, a revelação ela não é isolada em alguns versículos. A nova aliança, ela foi feita com o sangue de Jesus. A nova aliança, ela foi feita com o sangue e não com o nome de Jesus. Quando você tem o nome daquele rei, mas você não tem o sangue do rei, mostra que você pode ter até o nome, mas se você não tiver o sangue para se aproximar desse rei, você não tem parte com ele. Não tem parte. E aí mais um versículo que eu gostaria de ler com os senhores, 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo de número 7, o versículo 10. Eu gosto muito desse versículo. O Senhor fala muito comigo nesse versículo. Repetindo, 2 Coríntios, o capítulo de número 7, o versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Nós temos aqui um outro presente contínuo. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Isso não é quando eu aceitei Jesus, eu me arrependi, está tudo bem. Sim, nós aceitamos Jesus, nos arrependemos, fomos regenerados, mas o arrependimento, ele é contínuo. Essa tristeza, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Irmãos, quem consegue se arrepender segundo a tristeza de Deus? Quando eu olho para mim mesmo, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho quebrado o teu coração. Senhor, eu tenho destruído o teu coração. Oh, meu Deus, eu estou aqui muito triste, porque eu sei que o Senhor está triste também. Começa a entrar essa tristeza segundo Deus.
de eu estar abusando da graça, de eu estar desprezando a graça. Essa tristeza de ver a minha condição pecaminosa. Essa tristeza de ver como que eu ainda sigo pecando. Como que eu sou carente do sangue de Jesus. Essa tristeza que me traz esse profundo desejo de me arrepender. Essa tristeza me traz, inclusive, vergonha do que eu fiz no passado. Pensa aquela mulher adúltera, como ela estava diante do Senhor, profundamente arrependida e envergonhada. Porque, irmãos, quando caímos, nós não caímos hoje, nós caímos em Adão. Mas nós seguimos caindo desde que nascemos. Então não é, irmãos, pela quantidade de pecados que um vai ficar. É por não trazer o verdadeiro arrependimento que vai ficar. E eu queria ler mais um versículo com os senhores. Por favor, abram comigo no livro de... Eu gosto muito desse versículo, Romanos 9, 25. São versículos tão preciosos. Mais uma vez, Romanos capítulo 9, eu já estou partindo para finalizar. Romanos 9, 25. São dois versículos que eu quero considerar aqui. Primeiro, Romanos 9, 25. Assim como também diz em Oséias: chamei, povo meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada. Então aqui nós temos uma condição de alguém. Nós estávamos em uma esfera tão pecaminosa que o Senhor chamou esse povo. Você é meu povo, você é minha amada. Mas eu, no versículo 26, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo será chamado filhos do Deus vivo. Aqui fala do poder que a nova aliança pode exercer em alguém que se arrepende. No seguinte, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então aqui fala de um remanescente de Israel. Todas as palavras que se aplicam a Israel, ela também se aplica à igreja. Agora, por favor, o capítulo de número 10 de Romanos, o versículo 20, muito próximo, Romanos, capítulo 10, o versículo 20. Isaías, a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Uau! A nossa condição pecaminosa era tão extrema. Quando diz, eu fui achado pelos que não me procuravam. Irmãos, como nós podemos ser achados? Somente Cristo pode efetuar essa obra, por causa da eleição. Mas no momento que é achado, ele fala, e revelei-me. Quando o Senhor se revela, há um padrão. O padrão, ele é a santidade. O arrependimento, ele precisa produzir uma mudança em nosso viver. O arrependimento, ele precisa produzir uma santidade em nosso viver. É o desejo de abandonar o pecado. É o desejo de deixar o pecado. É o desejo de deixar as rebeliões, as obras da carne. É esse sentimento que quando Deus se revela, o Espírito Santo produz em nós. Eu volto a dizer, não é pela quantidade de pecados que um cometeu que vai ficar, mas é por não trazer o verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Enquanto nós olhávamos para a nação de Angola, uma nação representada
ali diante do Senhor, trazendo o seu arrependimento de pano de saco. Você quer ser arrebatado em quatro paredes, cheio de orgulho, confiando no seu conhecimento, com o evangelho podre? E mais uma vez eu vou dizer para vocês, se você quer entrar na eternidade, o Senhor está requerendo pano de saco de você. Não adianta você ficar no orgulho. Não adianta você ficar cercado por mestres. Você pode até fazer, mas quando você abrir os seus olhos, você vai estar como Esaú. Não brinque com a sua eternidade. Se você quer agora um presente, eu vou te dar um conselho. O presente mais valioso que você pode receber é um pano de saco. Ah, mas eu quero um carro. Alguns lutam agora para ter o sonho da vida humana. Eu quero a melhor casa, eu quero o melhor carro. E eles oram, e eles fazem campanhas, e eles choram, e eles dão os seus votos. Mas eu vou dizer, essas coisas vai tirar você do reino. O melhor presente, peça para o Senhor um pano de saco. E se você for casado, peça para você e para toda a sua família. Se vista de pano de saco, se aquebranta e traga o seu arrependimento sincero diante do Senhor. Se você não brincar, se você for sério, você vai entrar. Você vai entrar. É a Bíblia que garante, é o Senhor quem garante. Agora, não continue sendo enganados por mestres. Senão você vai buscar essa palavra depois do arrebatamento. Vai ser muito mais difícil. E eu finalizo com o último versículo do livro de Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo 3. Nós estamos muito próximos do arrebatamento. Não temos mais direito de errar. Não temos. Não podemos mais errar. Não dá mais tempo. Efésios, capítulo 3, o versículo 5 fala assim: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, os 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho da prosperidade? O Evangelho da teologia? O Evangelho do conhecimento? Não. O Evangelho do arrependimento. Todas as vezes que aparece o Messias, ele tem que se manifestar. Ele vai levantar alguém para pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse Evangelho do reino é o Evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. A palavra arrependimento e reino, elas caminham juntos, nunca separadas. Nunca. A exigência para a entrada no reino eterno, na manifestação, é pelo arrependimento. E esse arrependimento não é uma vez, é diariamente, continuamente. Quanto mais arrependimento, mais sangue. E quando você percebe a sua condição pecaminosa, quando a luz do Evangelho vem, e quando você recebe toda essa luz do Evangelho, o Evangelho do reino, você só tem uma atitude: se vestir de pano de saco. Porque quando a verdadeira luz brilha, você vai ver a sua nudez, a sua pecaminosidade. Você vai ver a sua condição diante do Senhor. O Evangelho do Reino, ele vem para expor a nossa condição caída. É um Evangelho que ele é tão santo que ele expõe a nossa condição caída. Nenhum pecado fica oculto. Nós ficamos despidos diante do Senhor, e isso requer arrependimento no último nível, no quarto nível do arrependimento.
Um arrependimento totalmente profundo e subjetivo. Não é um arrependimento de conhecer a teologia do arrependimento, de dar mensagens do arrependimento. Nós não conseguimos dar mensagens profundas do arrependimento, mas nós vivemos em arrependimento. Nesse santo ministério, nós vivemos nos arrependendo. E eu quero finalizar que essa revelação de que os gentios, eles são co-herdeiros das promessas feitas por Deus a Abraão. Gálatas 3,14, para que a bênção de Deus, ou para que a bênção de Abraão, ou para que a bênção prometida por Deus a Abraão, que os gentios iriam receber pela fé o Espírito prometido. É esse Espírito que vai convencer os gentios do pecado, da justiça e do juízo. No sábado, quando nós vimos uma nação de pano de saco, nós não devemos brincar. Nós devemos ser sérios, porque isso aponta para a vinda do Messias. Em meio a uma geração que ama o pecado, cristãos que amam viver no pecado. Quando você vê cristãos em um estádio, na rua, de pano de saco, chorando, é porque o Messias vai vir. Não é por quantos carros ou casa os cristãos têm que o Messias vai vir. Não é por quantas bênçãos terrenas ou por quanto negócio foi feito na igreja que o Messias vai vir. Não, é por quanto arrependimento o Senhor está produzindo em um grupo na terra. E esse arrependimento está produzindo santidade. Um povo que tem agora o caráter de Deus, que tem a natureza de Deus, a vida de Deus, as virtudes de Deus. Estão sendo trabalhadas em sua humanidade. E essa humanidade está sendo elevada. E os seus corações estão sendo arrebatados pouco a pouco. É a vida de arrependimento que traz a vida de reconciliação. É essa vida que nos dá a plena filiação. Então eu quero finalizar aqui. Mais uma vez eu gostaria de pedir. Nós não estamos aqui brincando com o Evangelho. Eu passei longos anos em uma mais profunda apostasia. E eu confiei em mim mesmo. Eu confiei no meu pobre conhecimento. E tudo o que eu fiz foi me rebelar contra o Evangelho e eu pequei contra o Evangelho. Eu caí no mais profundo pecado. Sempre que eu estou me arrependendo, eu falo, Senhor, eu já estava dentro do inferno. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu tenho. Estava queimando dentro do inferno. O meu nome estava lá dentro, no livro de Satanás. Você já teve esse sentimento alguma vez? Irmãos, quando o Senhor me trouxe para esse ministério, tudo que nós estamos fazendo é nos arrepender. Pecados que nós não nos lembrávamos mais. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele traz para você se arrepender, traz para mim. E nós não simplesmente somos lembrados a nos arrepender, mas nós recebemos um profundo sentimento de podridão. Eu fiz isso realmente. Você já teve esse sentimento? Coisas que foram praticadas quando você era adolescente, jovem. O Espírito Santo traz e fala, você precisa se arrepender. Irmãos, e a reconciliação vem com um profundo arrependimento. Não é simplesmente confessar. A confissão, ela não é o padrão do reino. A confissão, ela abre o caminho para o arrependimento. Senhor, estou confessando aqui um pecado que eu era avarento. Senhor, eu sou avarento. Como os fariseus, eu sou avarento. Eu estou confessando esse pecado que eu sou. A confissão. Aí você vai para a segunda etapa. Senhor, agora eu quero me arrepender disso.
Você entra no profundo arrependimento. É esse arrependimento profundo que vai trazer a reconciliação pelo sangue. O que está em jogo aqui não é que grupo que você participa. O que está em jogo aqui é a tua eternidade. O Senhor está te chamando para você deixar tudo agora. Faça uma decisão na sua vida. Eu estou falando também com aqueles que não se reúnem conosco. Você precisa decidir urgentemente. Decida pela sua eternidade, ainda dá tempo. Cair nas mãos do anticristo, quem perder esse arrebatamento, acabou. Se você tem projetos de usar pano de saco somente nos 3 anos e meio inicial e no final, eu te desencorajo, não faça isso. Porque muitos hoje zombam de nós. Mas eles vão usar depois do arrebatamento, aí já é tarde demais. O que se requer depois do arrebatamento é que para eles entrarem, eles vão ser assassinados pelo anticristo. Vale a pena você quebrar o teu orgulho agora. Deixa o Senhor destruir o seu orgulho, a sua soberba, a sua prepotência, a sua arrogância. O Senhor não gosta disso. Se você falar, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou orgulhoso, então põe pano de saco, vem para a rua. Você é cabra macho? Vem para a rua. Vamos ver se o orgulho permite você fazer isso. Mas os mestres de hoje em dia fizeram negócio dos filhos de Deus. E eles tiraram esse desespero de santidade. Esse desespero de se limpar enquanto há tempo e de se voltar ao verdadeiro evangelho. Se voltar à santidade. A igreja que vai ser arrebatada, ela está de pano de saco. Ela está chorando pela condição dela. Eu volto a repetir, a igreja que vai ser arrebatada, ela está de pano de saco. Ela está chorando pela condição dela. E por último, a igreja que vai ser arrebatada, ela está de pano de saco. Ela está chorando pela condição dela. Eu gostaria de fazer uma oração agora, no poderoso nome de Jesus. Se você não recebeu o Senhor Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, é o momento. Se você diz, eu já recebi, mas você continua pecando, é que você ainda não recebeu. Ainda você não tem experiência da regeneração. Não tenha vergonha. Esse é o momento de você receber. Eu fiquei 24 anos como pastor e há 1 ano atrás, alguém desse ministério fez o apelo para mim e eu aceitei Jesus. Eu chorei como uma criança por dias, por meses, até hoje. Eu senti que naquele dia eu recebi o Senhor, há 1 ano atrás. Porque a minha vida espiritual mudou ali. Mudou. As coisas que eu fazia, eu não consigo fazer mais. Então, não brinque. Eu já recebi o Senhor. Mas se você ainda não tem a força suficiente para deixar os pecados, então é que você ainda não teve a experiência da regeneração. Então agora é hora de você receber o Senhor. E se você quer fazer também uma reconciliação com Deus, é o momento enquanto há tempo. Repita comigo, poderoso Senhor Jesus. Eu entendo que o Senhor está chamando uma igreja para humilhação. O arrependimento traz a profunda humilhação. Meu Senhor, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Não são poucos. Toda a minha vida eu tenho pecado contra ti. Senhor, eu tenho vendido o direito da minha primogenitura, consciente e inconscientemente. Eu tenho vendido para o pecado. Eu tenho vendido para a minha carne. Eu tenho vendido para as coisas dessa terra inconscientemente. Senhor, eu quero me arrepender profundamente. Senhor, eu me aparto agora de todo o pecado. Senhor, eu me aparto de toda brincadeira que me atrai para o pecado. Eu me aparto das más amizades que me corrompem e que me atraem para o pecado.
Eu me aparto das coisas pecaminosas desse mundo e eu me uno a Ti. Senhor, guia os meus passos no Teu caminho. Senhor, me faça ser uma pessoa separada para Ti. Que o Teu Espírito Santo trabalhe a Tua vida em mim, a Tua natureza em mim. Senhor, me deixa. Senhor, me ajuda. Senhor, trabalha em mim para que eu possa ser santo como o Senhor é santo. Senhor, me ajuda a me humilhar mais. Me dá o melhor presente que eu ainda não tive até agora, um pano de saco. Senhor, destrua todo o orgulho em mim, toda soberba em mim. Senhor, me ajuda a me humilhar mais. Afasta de mim os mestres, Senhor, que têm me guiado, Senhor, em um caminho muito fácil, que não repreende o pecado. Senhor, que não fala, Senhor, do inferno, que me trouxeram um evangelho tão doce e que tem me corrompido. Senhor, me uno a Ti, me uno ao evangelho do reino, que é o evangelho do arrependimento sincero. Uma vida contínua de arrependimento. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e me ajuda a entrar no reino eterno, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir para vocês o link dessa comunhão no YouTube, o link dessa comunhão no Facebook. Por favor, comparta com alguém, está bem? Quero agradecer a você que estava no Facebook, você que estava no YouTube. Agora nós temos os irmãos aqui na sala do Zoom, nós já estamos sozinhos, e eu quero abrir, se algum de vocês